ação do Espírito Santo no Antigo Testamento, na vida de Jesus, agora a descida do Espírito Santo e depois a ação do Espírito Santo na igreja. Então vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos por mais essa oportunidade, Pai, de aprendermos sobre a Tua Palavra, que o Senhor nos instrua agora, Deus, por meio do Teu Espírito Santo mesmo, ilumine as nossas mentes para aprendermos cada vez mais sobre a história da redenção e como nós podemos nos incluir nela, Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, então, abram a Bíblia de vocês em Atos 2. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 36. Então, Atos 2, verso 1 a 36. Diz assim o texto: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade. Porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros: Que quer isto dizer? Outros, porém, zombando, diziam: Estão embriagados. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nesses termos: Varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disso e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo essa a 3ª hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grandioso e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mão de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Porque a respeito dele diz Davi: Diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disso, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença.
Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi que ele morreu e foi sepultado. E o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isso, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Amém. Meus irmãos, a narrativa do dia de Pentecostes, que nós acabamos de ler em Atos 2, ela nunca pode ser desconectada ou descolada daquilo que nós lemos na semana passada em Atos capítulo 1. A narrativa de Lucas inteiro, desde o Evangelho de Lucas até o final do livro de Atos, ela cumpre um propósito específico na mente do autor, que é levar os crentes a conhecer a história da redenção que está se desenrolando diante dos próprios olhos dessas pessoas. Nós vimos no capítulo 1 dois elementos importantes. Então vamos voltar lá no capítulo 1 de Atos. Quando Jesus, ressuscitado, aparece aos discípulos e diz a eles que esperem em Jerusalém até que a promessa do Pai se cumpra, de que do alto eles seriam revestidos de poder. E a segunda coisa que nós vimos foi no capítulo 1, versículo 11, onde os discípulos viram Jesus sendo elevado às alturas em uma nuvem de glória. E da mesma forma que eles viram Jesus subindo, os anjos que estavam naquele momento disseram que eles também veriam Jesus descendo. Então Jesus ascende aos céus. E logo depois vem o capítulo 2 com a descida do Espírito Santo. Sendo agora o Espírito de Cristo, Cristo assunto aos céus, exaltado à direita da majestade nas alturas, envia o Espírito Santo. Mas eu quero que vocês percebam um detalhe importante. Pentecostes é, para o autor de Atos, Lucas, uma consequência óbvia e natural da ascensão de Jesus. Então, Jesus ascende para que o Espírito Santo desça. Da mesma forma que nós vimos isso em João, na aula passada, em que o próprio Jesus disse: é necessário que eu vá para que o Espírito Santo, para que eu envie o Consolador para vocês. E ele revisa isso dizendo: eu preciso ir para que o Espírito Santo venha. Agora, a segunda coisa interessante que nós temos aí é que entre a ascensão de Jesus e a descida do Espírito Santo, tem uma história em Atos 1 que parece meio deslocada de tudo, que é a escolha de Matias para suprir a vacância que Judas havia deixado entre os apóstolos. Então, a gente tem um monte de eventos extremamente importantes acontecendo, Jesus ressuscitando, ascendendo aos céus, o Espírito Santo descendo, mas Lucas para a narrativa de Atos para contar que, por sorte, eles escolheram um apóstolo para suprir o cargo que Judas havia deixado vazio. E o que isso significa para a gente? Porque, afinal de contas, Matias entrou no rol dos 12 apóstolos, mas nunca mais foi mencionado em nenhuma parte do Novo Testamento. Então, parece que ele só aparece aí realmente para ocupar o cargo de 12º apóstolo e depois some da história. É óbvio que a tradição cristã tem algumas coisas a dizer sobre Matias, mas a Bíblia não tem mais nada a dizer sobre ele. E por que preencher o espaço entre a ascensão de Jesus e a descida do Espírito Santo com a eleição de um apóstolo para completar o número dos 12? Isso acontece porque o número de apóstolos simbolizava a nova aliança. A antiga aliança foi concretizada e levada a cabo por 12 patriarcas, os 12 filhos de Jacó. E a nova aliança seria levada a cabo por 12 apóstolos. O próprio Jesus, em Lucas 22, disse:
Vocês permaneceram comigo durante o meu tempo de provação. E assim como meu pai me concedeu um reino, eu agora lhes concedo o direito de comer e beber à minha mesa em meu reino. Vocês se sentarão em tronos e julgarão as 12 tribos de Israel. Isso foi uma promessa de Jesus aos apóstolos, especificamente. Também em Apocalipse, nos é dito que o fundamento da cidade celestial que Deus tem nos preparado está construída sobre 12 pedras, que são os 12 apóstolos. Então, o número de 12 apóstolos aqui é significativo, porque Deus está para cumprir um propósito histórico redentivo por meio dos seus apóstolos. Então, ele precisava estar completo o número de 12, já que Judas havia se desviado e morrido. Agora, assim que nós entramos no capítulo 2, Lucas começa dizendo que ao cumprir-se o dia de Pentecostes, meus irmãos, o dia de Pentecostes era uma festa em Israel. Na verdade, a semana inteira era uma festa e o último dia era a finalização da semana de festividades do Pentecostes. Pentecostes é uma palavra grega que quer dizer 50º, porque a festa era celebrada 50 dias depois da Páscoa. O nome da festa em hebraico era Shavuot, que quer dizer semanas, porque a festa era celebrada 7 semanas após a realização da Páscoa. E originalmente, em Êxodo 23 e Levítico 23, a festa é descrita como uma festa agrícola, uma festa das colheitas, ou também chamada de festa das primícias, onde os israelitas levavam os primeiros frutos da colheita anual para ofertarem ao Deus de Israel no templo ou no tabernáculo, como era no tempo do deserto. No entanto, ao longo da história do judaísmo, o Pentecostes foi sendo ressignificado na cabeça dos judeus. O desenvolvimento da festa acabou ganhando uma prerrogativa maior do que ela tinha inicialmente na narrativa de Êxodo e do Pentateuco. Os rabinos judeus começaram a acreditar que do dia da Páscoa, da primeira Páscoa no Egito, até a entrega da lei no Monte Sinai, haviam se passado exatos 50 dias. Então, vou repetir. Os rabinos começaram a acreditar e a escrever e a ensinar, na tradição oral e também na tradição escrita, que do dia em que os israelitas celebraram a Páscoa no Egito, com a morte dos primogênitos do Egito, até o dia em que Deus efetivamente entregou as tábuas da lei para Moisés pela primeira vez no Monte Sinai, haviam se passado exatos 50 dias. Ou seja, a festa de Pentecostes ganhou um significado diferente para Israel, o significado de recepção da Torá. Os israelitas não comemoravam o Pentecostes apenas como o significado das primícias da colheita anual, mas também eles comemoravam o Pentecostes como sendo o dia em que o Deus de Israel havia lhes entregado a lei por meio de Moisés. E nós podemos ver isso em vários escritos judaicos, que começaram a caracterizar, inclusive, o dia de Pentecostes como a renovação da antiga aliança. O livro de Jubileus, por exemplo, capítulo 6, versículo 17, faz uma das primeiras menções a isso, dizendo que no Pentecostes os judeus celebravam a renovação da aliança do Sinai. A Mishiná também faz essa referência, o Talmud babilônico também faz essa referência, e vários textos judaicos posteriores também fazem esse tipo de referência. Ou seja, isso era uma interpretação dessa festividade muito comum nos dias de Jesus. E Lucas, na narrativa de Atos, quer com certeza fazer um contraste entre o recebimento da antiga aliança no Sinai e o recebimento da nova aliança agora no Monte Sião, no Monte do Templo, onde o Espírito Santo descerá sobre essas pessoas. A narrativa é marcada por uma série de teofanias divinas, como nós podemos ler, por exemplo, no versículo 2 e 3. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. As teofanias que nós temos aqui são um som impetuoso, vento, fogo, e é uma referência a encher a casa.
Todas essas coisas eram muito comuns na mentalidade dos israelitas no Antigo Testamento. Em Êxodo 3, por exemplo, Yahvé apareceu a Moisés numa chama de fogo que não consumia uma planta. Em Êxodo 19 também, quando Deus entregou a lei a Moisés, a teofania foi marcada por trovões, relâmpagos e fogo. Em Ezequiel 37, 9, Deus diz ao profeta: profetize ao vento, filho do homem, profetize e diga: assim diz o Senhor soberano, venha vento dos 4 cantos da terra, sopre sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele ordenou, e o Espírito entrou neles, e eles voltaram à vida e se levantaram. Em Ezequiel 1:4, o profeta diz: enquanto eu olhava, um vento forte veio do norte, impulsionando uma enorme nuvem envolta em fogo, um brilho intenso ao redor, e no meio do fogo havia algo que brilhava como fogo, como bronze incandescente. A gente poderia passar várias passagens aqui do Antigo Testamento, demonstrando exatamente os mesmos elementos: barulho, fogo e vento. O que Lucas quer, principalmente aqui, é nos remeter à entrega da Torá no Monte Sinai. Os fenômenos que estão acontecendo no dia de Pentecostes se assemelham muito ao que aconteceu na descida da lei. Mas ao invés de 12 patriarcas, como nós tínhamos na Antiga Aliança, agora nós temos 12 apóstolos. Ao invés de uma Páscoa 50 dias antes, que tinha acontecido no Egito, agora nós temos uma Páscoa onde o próprio Cordeiro de Deus foi imolado e sacrificado. Ao invés de Moisés subindo no monte, como na Antiga Aliança, nós temos Jesus subindo ao monte celestial e assentando-se à destra de Deus. Ao invés de 50 dias depois da entrega da Torá, 50 dias depois nós temos o derramamento do Espírito Santo. Ao invés de um ministério de letra na Antiga Aliança, nós temos um ministério do Espírito Santo na Nova Aliança. Ao invés de um ministério de morte da Antiga Aliança, nós temos um ministério de vida na Nova Aliança. Ao invés de uma lei gravada em pedras, nós temos agora uma lei gravada nos corações. Ao invés da prerrogativa de Israel e a exclusividade da eleição de Israel, nós temos a expansão da eleição aos gentios. Ao invés de um acesso mediado por homens, pelos sacerdotes, nós temos agora um acesso mediado pelo Deus-homem, assentado à destra do trono de Deus. Ao invés de um culto sombrio, nós temos agora um culto realizado no próprio céu. Hebreus 8:7 diz: se a primeira aliança tivesse sido perfeita, não haveria necessidade de uma segunda para substituí-la. E Paulo também confirma em 2 Coríntios 3, do 6 a 9. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedra, veio com glória, como não será de muito maior glória o ministério do Espírito? Pois se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Lucas tem outra intenção na narrativa de Pentecostes. A intenção dele é demonstrar que o Espírito Santo tem como principal objetivo mover os crentes ao campo missionário e alcançar as nações. Todas as coisas que nós sabemos sobre a obra do Espírito Santo na vida dos crentes, como o pastor Quaresma mencionou, de regeneração, como nós sabemos de capacitação para a fé, de obediência, de santificação, eu posso com certeza afirmar que, para Lucas, todas essas coisas são secundárias e são consequências, na verdade, destinadas a um único propósito, que é levar a cabo a missão de Deus de alcançar os perdidos. Então, Deus não nos regenera para ficarmos sentados ou simplesmente para termos uma piedade individual e familiar restrita. Ele nos regenera para, como povo de Deus, nós possamos ir atrás do restante do povo de Deus que ainda não foi alcançado. A narrativa de Lucas de Pentecostes é como se fosse Babel ao contrário. No juízo de Babel, em Gênesis capítulo 6, o que nós temos ali é Deus punindo as nações por quererem se igualar a Deus. E o que nós temos em Atos capítulo 2 agora
é Deus se compadecendo das nações e usando os seus discípulos para alcançá-las. As línguas distribuídas aqui são idiomas que essas pessoas estão falando, e isso aponta para o desejo de Deus em salvar todas as nações, conforme Apocalipse também nos conta, que lá, no último dia, haverá gente de toda tribo, de toda língua e de toda nação. A profecia de Joel, que Pedro faz um discurso sobre ela, diz claramente que Deus derramará o seu Espírito sobre toda a carne. E toda a carne aqui não significa que Deus vai derramar seu Espírito sobre cada pessoa do planeta individualmente, sem exceção. Toda carne é uma forma hebraica de dizer que Deus vai derramar o seu Espírito indistintamente, tanto sobre judeus quanto sobre gentios. E o apóstolo Pedro avança ainda no seu sermão, comentando o texto de Joel, demonstrando que também o Espírito Santo é a inauguração dos últimos dias. Jesus, ao ascender aos céus e assentar-se à destra de Deus, derrama o seu Espírito Santo, e isso marca aquilo que nós chamamos agora nas Escrituras de era messiânica ou era escatológica. É o começo do fim. Os últimos dias, então, começam em Pentecostes. E nós recebemos o Espírito Santo em Pentecostes como penhor das promessas escatológicas e como uma forma de antecipação das bênçãos celestiais. Então, nós já somos salvos, mas nós ainda seremos salvos. Nós já somos justificados, mas nós ainda desfrutaremos completamente das bênçãos que Deus tem para nós. Mas Deus não nos deixa apenas na expectativa. Ele já antecipa várias bênçãos espirituais que nós teríamos apenas no mundo vindouro para agora, por meio da habitação do Espírito Santo. É isso que diz 2 Coríntios, capítulo 1, do verso 21 ao 22. Paulo diz, é Deus quem nos firma, a mim e a vocês, em Cristo, e que nos ungiu. Ele nos selou e pôs o seu Espírito em nosso coração como garantia daquilo que está por vir. Então, Deus não quer que nós fiquemos numa expectativa ou numa ansiedade sobre o que irá acontecer no futuro. Ele antecipa as suas bênçãos e nos dá uma garantia de que Ele realmente nos salvará também no futuro, agora, por meio da habitação do Espírito Santo. Efésios 1, verso 13 a 14, também diz, em Cristo, vocês também ouviram a mensagem da verdade, as boas novas da salvação. E quando creram, foram marcados com o selo do Espírito Santo prometido, que é a garantia da nossa herança até o dia em que receberemos plena redenção e seremos o povo de propriedade de Deus para o louvor da sua glória. E Romanos 8, 23. E nós que temos os primeiros frutos do Espírito, também gememos interiormente, aguardando ansiosamente o tempo que seremos adotados como filhos e filhas de Deus, quando o nosso corpo inteiro for redimido. E esse versículo de Paulo em Romanos 8, ele diz que nós temos os primeiros frutos do Espírito Santo, as primícias do Espírito Santo. Claramente ele está fazendo uma referência ao dia de Pentecostes, que era a celebração da festa das primícias. E 2 Coríntios 5:5, Paulo também diz, é Deus quem nos preparou para tudo isso, e Ele nos deu o Espírito como uma garantia de tudo que está por vir. Meus irmãos, Pedro continua o seu sermão, agora fazendo uma vindicação da pessoa de Jesus Cristo. Então acompanha comigo Atos 2, o verso 20 e 21. Ele ainda está citando a profecia de Joel, ele está citando o texto grego dessa profecia, a Septuaginta, e ele diz, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Alguns acreditam que essa profecia tem um cumprimento completamente no futuro, porque as analogias apocalípticas e poéticas que Joel usa nesse texto, o sol se converterá em trevas, a lua em sangue, dá uma expectativa de eventos catastróficos.
Mas isso era uma linguagem muito poética para descrever eventos que tinham a participação de Deus. E ainda assim, se nós quisermos um cumprimento mais literal para isso que Joel profetiza, nós temos isso no final de Mateus, quando Jesus está sendo crucificado, e nos é dito que o sol se converteu em trevas na hora em que Jesus foi crucificado. E agora o Espírito Santo desce e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A última frase de Joel é sobre Yahvé, Deus, no Antigo Testamento. E Pedro vai fazer uma defesa a partir do verso 22 até o verso 36, de que o nome de Deus que deve ser invocado é o nome de Jesus. Ou seja, Pedro vai defender a ideia de que Jesus é Yahvé no Antigo Testamento. Jesus é Deus desde toda a eternidade. Ele era o próprio Deus de Israel desde sempre. E ele diz: varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus, diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Lembrem-se que na aula passada a gente falou que todo o ministério de Jesus, segundo as profecias de Isaías, ele fez por intermédio do poder do Espírito Santo. E o que aprovou Jesus diante do povo foi justamente a operação miraculosa mediada pelo Espírito Santo. E agora esse Deus homem foi entregue nas mãos dos seus inimigos e foi crucificado. Mas Deus não o deixou ver corrupção e ele foi ressuscitado dos mortos, cumprindo a profecia davídica que ele também menciona. E no final de tudo ele diz no verso 31, prevendo isso, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, e nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito, derramou isto que vedes e ouvis. Então ele está dizendo, tudo o que está acontecendo aqui é uma consequência da exaltação de Jesus Cristo à destra de Deus, após a sua vindicação pública por meio da ressurreição. O fato de Jesus não ter sido deixado na morte provava que ele, de fato, era o Messias, o ungido de Deus, aquele que operou por meio do Espírito Santo, e agora podia derramar o mesmo Espírito que lhe havia sido concedido durante todo o seu ministério terreno, também sobre a sua igreja. E é isso que ele faz. E ele continua, porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja certa, pois, toda a casa de Israel, de que este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Então, a ressurreição de Jesus foi um testemunho público de que Deus realmente estava com ele, de que tudo o que ele estava fazendo provinha de Deus. Ela representa, então, o ápice da história da redenção. Um evento cósmico, meus irmãos, que reverberou através dos séculos e continua a moldar o destino da humanidade. O ato sobrenatural do Espírito Santo ressuscitar Jesus dentre os mortos não foi apenas uma manifestação do poder divino sobre a morte, mas uma declaração da identidade e da autoridade de Jesus como Senhor de tudo e como Messias de Israel. Ao ressuscitar, Jesus provou ser sempre quem ele havia afirmado, o Filho de Deus encarnado. A vindicação de Jesus através da ressurreição foi a validação divina do ministério e do sacrifício de Jesus. Após a ressurreição e a sua ascensão, Jesus assumiu uma posição de glória à direita do Pai. Essa exaltação não diminui a humanidade de Cristo. Ele é para todo sempre agora o Deus homem ao lado do Pai. E como Deus homem exaltado, Jesus agora exerce autoridade universal. Ele mesmo declarou, todo o poder me foi dado nos céus e na terra. E agora ele atua como um sacerdote eterno, intercedendo continuamente por seu povo. Reina soberanamente sobre todas as potestades e principados. E sua exaltação não é apenas uma realidade presente, mas também uma promessa de seu retorno glorioso no futuro. O Pentecoste, como consequência da exaltação de Jesus, é um evento histórico redentivo único,
irrepetível e marca o início de uma nova realidade para todos os crentes em Cristo. O mesmo Espírito que capacitou Jesus em seu ministério, agora reveste o seu povo para continuar a missão que ele iniciou. Este revestimento se manifesta de diversas formas na vida dos crentes. Uma transformação interior, concessão de dons espirituais para a edificação e progresso da igreja, desenvolvimento progressivo do fruto do Espírito que transforma o caráter das pessoas no caráter de Cristo, e também poder sobrenatural para testemunhar o Evangelho de Jesus Cristo com ousadia a todas as nações. Ao sermos revestidos, então, do Espírito Santo, nós, os seguidores de Jesus, não somos capacitados apenas a viver ativamente nas nossas agendas pessoais, mas a nos engajarmos na agenda messiânica de Jesus. Isso inclui a proclamação das boas novas do reino a todos os que precisam ouvir, a libertação dos cativos e oprimidos pelo diabo, a justiça e a compaixão por aqueles que padecem marginalizados, e um compromisso com o discipulado de todos aqueles que entram na comunidade da aliança. O revestimento do Espírito Santo não é apenas uma realidade para agora, mas é também uma antecipação da glória que nós teremos no futuro. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos também ressuscitará os crentes no último dia. E na volta dele, nós seremos plenamente conformados à sua imagem e o seu reinado será estabelecido em total plenitude. Essa é a esperança que o dia de Pentecostes nos traz. Amém? Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Senhor Deus, nós queremos te agradecer mais uma vez, Pai, pela oportunidade de meditarmos na Tua palavra e por o Senhor nos instruir a respeito da obra do Teu Santo Espírito. Que o Senhor nos faça, Deus, assim como o evangelista Lucas, acreditarmos que o Teu Espírito Santo está cada vez mais nos direcionando, Deus, a missão do Senhor Jesus Cristo, a sua agenda como Salvador do universo, de proclamarmos a glória do Senhor Jesus Cristo exaltado nos céus e o seu senhorio sobre tudo e sobre todos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Dúvidas? Oi, tá funcionando. Respostas? Já dá para Lara, já. Pode inaugurar, Lana, pode. Eu vou ter que procurar. Bora. Presbítero Augusto vai perguntar? Claro, hein? Aqui, ó. Eu acho que a Sandra quer perguntar. É meio que secundário, mas é uma dúvida que eu sempre tive e tem muita discussão. Esse falar em línguas aí é o mesmo de 1 de Coríntios lá? Quando fala... Isso, nós vamos chegar nesse assunto na aula de dons espirituais. Até lá na videira eu tinha dado aula de dons espirituais, uma aula só. Aí para cá, como esse tema gerou tanta repercussão, eu dividi aqui a aula de dons em duas. Uma para a gente falar de dons de forma geral e outra só para a gente falar basicamente de línguas e profecia. Mas eu acredito que é o mesmo dom. Não existe nenhuma base para achar que em Atos a gente tem um dom de línguas e em 1 Coríntios Paulo está falando de um outro tipo de dom de línguas. Geralmente, isso é um argumento mais pentecostal, porque eles vão dizer assim, não, em Atos, beleza, é idioma. Mas lá em 1 Coríntios, é glossolalia, ou seja, um falatório meio que sem sentido. Então, para dizer que esse de Atos realmente foi um evento único, marcante daquele momento, mas o de 1 Coríntios ainda pode estar acontecendo. Mas eu discordo, até porque Paulo lá usa o mesmo vocábulo que Atos e também ele faz menção a idiomas lá. Ele faz menção a povos estrangeiros, tudo na descrição do dom de línguas que ele está fazendo lá em 1 Coríntios também. Então, eu acho que é o mesmo dom. Mesma coisa. Eu já vi uma saída interessante também para isso, que é o seguinte. Se Jesus Cristo era Deus, em tese ele manifestaria todos os dons que Paulo falou ali. E você vê Jesus Cristo sendo hospitaleiro, você vê ele curando, tudo isso, mas você não vê ele falando de uma forma que ninguém entende. Agora você vê Jesus Cristo falando para vários públicos diferentes, por exemplo. Não no sentido assim do idioma, mas você vê ele falando com classes diferentes
Entendeu? Então, isso parece muito mais com o dom de você ter esse dom de você ter o acesso a pessoas diferentes. Isso